Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Peço à igreja que abram a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Aleluia. Assim. Bom, vou começar a ler para ganhar um pouco de tempo. Só o versículo tema que diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Aleluia. É muito interessante ler essa palavra e entender que... Podem se assentar, irmãos. E entender que Deus conhece as nossas fraquezas. E na palavra do Senhor diz: seja forte, seja corajoso, seja perseverante, busque a fé. Porque na verdade, se a gente não tiver foco, determinação e não cuidar, a gente fica fraco. E isso é em todos os sentidos. A gente precisa ter fé para que a gente possa viver sem ansiedade, sem medo, sem angústia. E temos que alimentar a nossa fé. E a gente alimenta a nossa fé lendo a palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor, né? E como diz a palavra do Senhor, é bom a vida com Deus. É gratificante a gente estar nos caminhos do Senhor. É um caminho que só nos traz alegria, mesmo em meio às diversidades, às dificuldades, né? Porque a gente não tem uma vida fácil, mesmo a gente sendo cristão ou não cristão, a nossa vida ela não é fácil. E se a gente não estiver nos caminhos do Senhor, fica um pouco mais difícil, né? E nesse versículo, Deus já quer nos alertar, né? Para a gente ficar vigilantes, para a gente permanecer firme, né? E ele enfatiza isso: permaneça firme, né? E nessa passagem, a gente tem que permanecer firme para quê? Para que a gente não venha a ser levados a falsos ensinamentos. Porque o que mais tem aí é pessoas falando da palavra de Deus, mas nem tudo que é dito está aqui nas Escrituras, né? E fazendo esse estudo desse versículo, a gente encontra na Bíblia vários personagens de fé e coragem. E de todos esses personagens, um deles me chama a atenção, que é da mulher do fluxo de sangue. Por que essa personagem me chamou a atenção? Porque ela teve muita fé para poder passar 12 anos com uma enfermidade, uma hemorragia, e ser curada. Então foi um personagem que me chamou muita atenção, né? Aos olhos da sociedade, essa mulher era uma mulher impura, era uma mulher suja, porque na cidade onde ela habitava, como ela tinha essa hemorragia, ela era uma mulher excluída, né? Ela era vista como uma mulher impura. E a história dessa mulher do fluxo de sangue, ela é relatada em 3 evangelhos da Bíblia, do Novo Testamento. Em Mateus 9, Marcos 5 e Lucas 8. É uma narrativa de fé, de perseverança e um poder transformador da confiança em Deus. A história dessa mulher vai dizer que
ela sentia uma condição de saúde debilitante por 12 anos. Irmãos, se nós mulheres temos um fluxo de 7 dias e já está morrendo, imagina essa mulher 12 anos. 12 anos, irmãos, tendo esse sangramento, uma hemorragia que não cessava de forma nenhuma. Ela não tinha nenhum dia para descansar desses 12 anos de hemorragia. Mas a sua fé inabalável levou-a a buscar a cura. Ela buscou a cura em ouvir falar de Jesus. E aí foi onde despertou no coração dessa mulher um sentimento novo, um algo novo, que foi a fé, foi a esperança de saber que tinha alguém que poderia salvar ela dessa doença. E desde já, irmãos, Deus já está falando conosco que Ele está curando todas as enfermidades da nossa alma. Ele está curando toda a hemorragia do nosso corpo, sentimentos que estão no fundo do nosso coração de anos e anos atrás, que foram deixados por palavras, por atos, por momentos, por sentimentos, né? Tanto de família, de pais, que foram falados. Então, nessa noite, Deus já está curando todas essas hemorragias, essas feridas que estão abertas no nosso coração. E essa mulher, cujo nome na Bíblia não foi revelado, é um personagem na Bíblia que não foi falado o nome dela, né? E a história dela vai dizer que a condição de saúde dela isolava ela da comunidade, né? Já que a lei mosaica tratava esse fluxo como algo impuro, o que a impedia de socializar com o povo. Ela não podia ir a lugar nenhum e tudo que ela tocava era considerado impuro. Irmãos, imagina a gente morar numa cidade, vou dar um exemplo como São Paulo, e ser rejeitado por todos, por uma enfermidade, ser vista na rua como uma mulher suja, não falar com ninguém. Até vamos levar isso para a nossa vida, morar em um quintal com muita gente e não falar com ninguém por situações, por motivos desnecessários. Isso é muito ruim. Mas nessa passagem, Deus já está querendo dizer que mesmo ela habitando nessa cidade, Deus também habita no nosso coração. E Ele afasta de nós pessoas que não nos levam para frente, que no lugar de estender as mãos para nos levantar, nos empurra para trás. Então, quando pessoas começarem a se afastar de mim, de vocês, é porque Deus está tirando pessoas impuras do nosso caminho. Pessoas que não vai nos levar a lugar nenhum, né? E nessa passagem, né, essa mulher do fluxo de sangue, ela só ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela foi atrás, porque ela queria ser curada, né? E na multidão, quando ela saiu, no meio da multidão, ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E no momento que ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Mas na hora que ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus sentiu um toque diferenciado.
Quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus perguntou quem tocou ele. E naquela multidão, os discípulos até riram e falaram para Jesus: que pergunta, Jesus? A multidão te aperta, a multidão empurra, e o Senhor quer saber quem te tocou. E ele responde aos discípulos: uma pessoa me tocou com um toque diferenciado. E nesse momento, essa mulher do fluxo de sangue, ela sinalou que ela que tinha tocado Jesus, que ela que tinha tocado, né? E naquele momento, foi um momento de muita coragem, ela confessar que ela tinha tocado a Jesus. Por quê? Porque ela era uma mulher impura, era uma mulher suja. Ela não era nem para estar no meio da multidão, mas ela foi em busca da cura dela. Ela foi em busca de ser liberta daquela doença que ela tinha, né? E aí, nesse momento que ela confessou que foi ela que tocou Jesus, Jesus abençoou a vida dela. Irmãos, por muitas das vezes, encontramos situações que parecem impossíveis de serem resolvidas na nossa vida, né? Problemas grandes, né? Para nossa força que é limitada, a gente acha que não tem mais jeito. Mas nessa noite Deus está dizendo para nós que não é o fim. Porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da minha e da sua vida. Não temos que ter medo. Temos que ter esse ato que essa mulher teve, fé. É colocar as nossas situações, os nossos desesperos, as nossas angústias nas mãos do Senhor e deixar que Ele nos ajude a resolver. Não colocar na mão dele e deixar que Ele trabalhe por nós, porque Deus não vai trabalhar por nós, Ele vai trabalhar para ajudar. A gente trabalha e Ele nos ajuda. Então, foi isso que essa mulher fez. Ela foi em busca da cura e ela conseguiu a cura. Ela foi liberta de uma hemorragia de 12 anos. E quantos de nós não estamos assim? Doentes, sabendo quem pode nos curar e ficamos de braços cruzados esperando que Ele venha até nós? E Ele só está nos chamando. Como disse o louvor que a Érica cantou, a gente tem que vir da forma que está. Porque Jesus está aqui de braços abertos para nos receber. Então, só basta a gente nos entregar a Ele. E o interessante dessa passagem é que, mesmo ela sendo pequena, ela nos deu 3 motivos. E os 3 motivos fundamentais que a gente tem que levar no nosso coração para não sair dos caminhos do Senhor. Que é foco, força e fé. É o tema da nossa temporada. Quantos não passaram aqui, os 2 últimos que passaram aqui, falando desse tema? Tema fortíssimo. E a gente estamos esperando o quê? Para nos entregar, nos render aos pés do Senhor. Jesus, Ele veio para nos salvar e nos dar a solução que precisamos. Quando estamos presos em alguma situação, lembre-se, em Jesus encontramos tudo o que precisamos. Tudo. O Senhor Jesus é a nossa razão para estarmos de pé todos os dias. Deus, Ele cuida das nossas tristezas, das nossas raivas, das nossas angústias. Deus quer nos curar, Deus quer preencher todo o vazio que o inimigo tenta deixar ocupado por esse sentimento. E nessa noite Deus quer estancar todo o fluxo, irmão, todo o fluxo da nossa vida. E nessa passagem
da mulher do fluxo de sangue, vai dizer que desses 12 anos que ela ficou enferma, ela ficou isolada. Irmãos, quem já ficou isolado uma vez é ruim, imagine 12 anos, né? Mas a palavra do Senhor nos ensina que a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está em Hebreus 11, versículo 1. Então a gente tem que estar firme na presença do Senhor, porque o caminho, ele pode ser estreito. Quando estamos com o Senhor Jesus, o caminho pode ser estreito, ele pode ser difícil, ele pode ser dolorido, mas a gente passa por esse caminho estreito, mas sabendo que no fim dele a vitória é certa. Sabemos que a fé, vivemos pela fé e não pelo que vemos. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A gente tem que viver a fé não pelo que vemos, mas pelo que sentimos. Porque a fé não é tudo que a gente vê. Né? Gente, me ajuda, glorifica a Deus, dá aleluia, porque tá aqui em cima para ministrar a palavra é difícil. Mas nessa noite Deus vai restaurar todos os nossos sentimentos. Ele vai dar alívio, ele vai dar conforto, ele vai dar o bálsamo que nós estamos precisando. O vento ele pode soprar, o coração ele pode ficar inquieto, mas Deus está no controle de tudo. Temos que perseverar no Senhor, temos que ter a presença do Senhor. Irmãos, se a gente não tiver fé e a presença do Senhor, somos pessoas mortas. Então, por isso que a oração, ela é a base de tudo. Porque sem oração, a gente não sente a presença de Deus, né? Então, por isso que, não só aqui em cima do altar, mas até na palavra diz que o nosso culto começa em casa. Aqui a gente só vai colocar para fora tudo aquilo que a gente já começou em casa. Por isso que em casa a gente tem que ser exemplos, temos que orar, temos que jejuar, temos que fazer como a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia ela é o nosso manual, né? E aqui a gente só vai entregar ao Senhor tudo que a gente já trabalhou o dia inteiro. Então, por isso que temos que entregar o melhor. Deus ele não recebe o resto. Porque se for no trabalho a gente tem que fazer o melhor, que a gente tem que mostrar que a gente sabe fazer. Então, aqui na casa do Senhor é da mesma forma. A gente tem que entregar o nosso melhor, porque aqui a gente vai receber o descanso do dia todo. Deus vai dar o descanso, vai dar o alívio, né? Vai dar a nossa tranquilidade. Então, por isso que temos que entregar o nosso melhor para Deus. E não é só quando estamos num dia bom. A gente tem que entregar o nosso melhor num dia ruim. Porque aqui é onde a gente vai chorar nos pés do Senhor. Aqui é onde a gente vai rasgar o nosso coração. E Deus vai receber, irmão. E eu creio que, mesmo não tendo muito entendimento, Deus me capacita para isso. Eu não posso saber falar da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas o pouco que eu estudo e Deus me dá ensinamento, para mim basta, porque é da palavra do Senhor. Então, se hoje eu estou em cima de um altar falando da palavra dele, é porque ele viu que eu sou capaz.
E do mesmo jeito que Ele me capacita, Ele pode capacitar um de vocês. Né? E glória a Deus, aleluia. E somos falhos, irmãos. Somos falhos, somos pecadores, mas o amor de Jesus, Ele nos alcançou. A situação, ela pode até parecer que não vai dar nada certo, tudo vai dar errado. No lugar de melhorar, só está piorando. Mas quando a gente entrega nas mãos do Senhor, não é que está piorando. É porque Deus está começando a colocar tudo no lugar. Quando a gente ora pedindo para Deus nos ajudar, né, porque está tudo dando errado, Ele ajuda. Ele ajuda dessa forma, colocando no lugar. Então achamos que está tudo ficando pior. E não entendemos que Deus está colocando cada coisa no seu devido lugar. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aquele que o busca. O versículo já diz, além de a gente buscar a presença dEle, Ele ainda nos recompensa. Que obrigação Deus tem de nos recompensar por algo? Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus da mesma forma. Então, é o que a palavra dEle está nos ensinando. Me busca em espírito e em verdade, que você vai ter o seu galardão. Irmãos, e para terminar, não tem nada melhor que a presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus que nos traz vida aos mortos, faz do vale de ossos secos soldados, porque diz a palavra, Ele fez soldados de um monte de ossos. E imagina o que Ele pode fazer na minha e na sua vida, se a gente entregar a nossa vida inteiramente ao Senhor. Faz do mar caminho. Quem abre o mar? Só Jesus. Só Jesus abre o mar para que a gente possamos passar. E o mar que Jesus fala não é só o mar onde passou os discípulos para o outro lado. É o mar dos problemas. Ele abre caminhos para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Só quem pode fazer isso é Ele. Então, só para finalizar, esses 3 objetivos que Deus nos mostra nessa temporada, é que temos que ter foco. Foco é objetivo. E o nosso objetivo é qual? É o céu. Né? E no céu, a gente só chega lá se a gente tiver força. E para ter força, a gente tem que manter o nosso corpo no caminho. Né? E para o nosso corpo estar no caminho, a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé para que a nossa força, que é o nosso corpo, está no foco, que é o nosso objetivo, que é o céu. Né? Então, a fé é a convicção de que Deus está no controle de tudo. Então, essa é a mensagem, irmão. Deus me deu essa mensagem até aqui, e eu não vou continuar, porque se eu continuar é procedência maligna. Então, é isso, irmão. Né? A gente tem que ter esses 3 motivos para continuar na caminhada de Deus. É foco, força e o principal, que é a fé. Então, eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, né? E as palmas louvam ao Senhor. Amém.